Mesa para dois. 12h39. Voltamos depois de um bloco musical que teve aí Martinho da Vila, Maria Rita, Gal Costa e Luiz Melodia. Agora vamos falar aí como é que as famílias podem se organizar para melhorar e aperfeiçoar o processo educacional. Mesa para dois. Educação. Oferecimento Leonardo da Vinci, a escola da sua vida. Para isso, nossa colunista Bia Albuquerque. Boa tarde. Boa tarde, Babi. Boa tarde aí para todo mundo. Eu estava pensando, a gente estava falando sobre, né, os temas que a gente pode trazer aqui para a coluna de educação. E aí, essa semana, eu vi no Instagram, enfim, um vídeo que viralizou, acho que é um vídeo antigo até, que é uma menininha que está se apresentando no palco e ela está toda tristinha ali para cantar e dançar. E aí ela passa os olhinhos ali na plateia para tentar identificar onde estão os pais, enfim, a família. E aí, na hora que ela consegue identificar, ela começa a cantar e dançar e pular. E aquilo ali mexeu comigo e eu falei, vamos falar sobre essa importância da família, né? E não só a importância da família no estudar. Legal. Né? A gente sabe que os pequenos precisam sim do nosso auxílio para fazer dever de casa. A gente tem, às vezes, uma resistência da criança a fazer o dever de casa, porque ele não quer parar de brincar para fazer o dever de casa. Quando a gente pensa ali dos pequenininhos, educação ali fundamental 1 e tal, a gente precisa estar atento. E aí eu acho que é importante também a gente identificar se essa resistência está muito grande, se a criança está, não quero, eu não consigo, porque a criança tem essa dificuldade do errar, né? Uhum. Então, eu tô com 2 pequenininhos, a Maite tá na alfabetização, então, se ela faz alguma coisa e erra, ela fala, não quero mais fazer. Não quero, não sei fazer. E aí, né, se frustra. Então, a gente tentar trazer essa questão de a gente vai errar, a gente faz de novo, e identificar. Se tá muito agoniada ali, deixa. Manda um recadinho na agenda, fala, olha, professora, a gente tentou para não transformar aquele momento do dever de casa num momento ruim, que ela faça, né, que a criança faça uma associação de um momento de estresse, de, né, agonia para ela, porque muitos pais ficam nervosos porque a criança não entende ou ela não está conseguindo acompanhar, mas é realmente um processo para eles. E aí, quando a gente fala das crianças, né, maiores, adolescentes e pré-adolescentes, aí já entra uma outra coisa, que é aquela coisa de não querer fazer o dever mesmo, porque quer fazer alguma outra coisa que dê um pouco mais de satisfação, seja jogar videogame, seja conversar com os amigos, enfim, a atividade que cada criança tem mais afinidade. Então, primeiro transformar esse momento de estudo fora da escola num momento minimamente, nem vou dizer prazeroso, porque dependendo da faixa etária a gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas que não seja um momento traumático. Isso. Que nem eu, quando tinha que passar tabuada com meu pai. Meu pai, Jesus amado, eu lembro tanto. Eu voltava a chorar, cara. Era muito ruim. Meu pai vai, vamos lá, 5 vezes 5, 7 vezes 8, 10 vezes... socorro! Eu faço muito isso com as crianças. Nossa no carro, Senhora. indo, voltando. E assim, até saiu, eu vi um meme esses dias falando assim, se você tinha preguiça de fazer dever de casa, é porque você ainda não começou a fazer dever de casa com os seus filhos. Porque é isso, assim, às vezes demanda muito da nossa paciência, da nossa estratégia de driblar as questões da frustração. E às vezes a gente, né, como pai, como mãe, tá naquela correria. Não, já tá cansado, né? Isso, você não tem ali um turno inteiro, 1 hora inteira para poder fazer um dever de casa. Então, transformar e fazer tudo, a criança, né, as crianças pequenas e até os jovens mesmo, eles precisam de previsibilidade, de rotina. Então, a dica é, olha, a gente vai fazer o dever todos os dias, sei lá, estuda de manhã, à tarde, 4 horas. Então, você almoça, depois você descansa um pouquinho, você tem ali 1 hora para fazer o que você quiser, e aí a gente vai fazer o dever ou estudar. Então, deixar uma rotina não tão engessada, claro, mas com alguma previsibilidade para ele se organizar. Quando a gente chega na escola, que a gente vê, principalmente na educação infantil, que tem aquela hora da rodinha ou de qualquer momento que é um momento coletivo, em que a professora passa para os alunos
qual vai ser a rotina do dia. Olha, a gente vai ler uma historinha agora, tal hora tem parque, tal hora tem lanche, porque a criança se organiza e ela fica mais tranquila. E a gente pode passar isso para dentro de casa também, quando a gente for estudar ou fazer as tarefas. E aí, quando eu falo não só nessa parte pedagógica, que ela é importante, necessária, e aí eu acho que criar essa rotina, a tarefa dada, a matéria dada é matéria estudada, não deixar dever acumular, tudo isso a gente pode ajudar os nossos filhos nessa gestão do tempo. Porque muitas vezes eles não conseguem, né? Os pequenos com certeza não, mas à medida que eles vão crescendo, a gente pode ir dando um pouco mais de autonomia, mas vendo se eles estão conseguindo gerir o tempo entre lazer, escola, descanso, de uma maneira adequada, que não prejudique nem a vida pessoal e também não prejudique os estudos. Então, esse olhar de saber, né, exatamente em que momento a gente tem que intervir, em que momento a gente precisa levar também para a escola. Porque é importante a escola saber, meu filho não está ele não está motivado, ele não está querendo fazer, será que tem alguma coisa? Será que ele está, né, com uma dificuldade ali de aprender, então ele está desmotivado, ou aquilo ali já está muito fácil para ele também se desmotiva. Então tem muitas questões e a gente precisa trocar isso sempre com a escola. Mas a participação da escola e aí da família dentro da escola passa também por essas questões do pertencimento, a gente pertencer àquela comunidade. Legal. Como pai, como mãe, tá na escola na medida do possível. Você quer aquela correria, às vezes a gente deixa correndo, mas algum dia descer, buscar, conversar com os outros pais, né? Conversar com a professora que está ali no corredor. Cada escola tem um modelo, né? Em relação a isso, a entrada e a circulação das famílias. Mas as escolas que permitem as famílias almoçarem quando tem um restaurante, um refeitório, a gente fazer parte dessa comunidade e também participar, claro, das reuniões pedagógicas, que são reuniões que sempre trazem os cronogramas e tudo, mas trazem também aquele olhar individual de como está o desenvolvimento daquela criança, daquele jovem. Escolar, né? Isso. Pra fazer parte mesmo de uma cultura escolar. Algumas escolas fazem, meu filho, acho que só fazer 3 anos agora, que já passou por umas 3, 4 escolas. E eu acho interessante que algumas dessas escolas têm isso, essas reuniões pedagógicas servem para alinhar todo mundo naquela cultura escolar. Olha, aqui pode isso, aqui não pode isso, aqui é assim, aqui não é assado. E é um momento tão importante da gente ir na última escola agora do meu filho, a gente tem um momento que ficam os pais ajudando a cuidar da escola, enquanto cada pai tem uma reunião individual com os professores. É um momento para a gente também entender que nosso filho, aquela barra que a gente está passando, não é só a gente não está sozinho. Os outros pais estão na mesma luta que eles, assim, para tentar trazer mais calma, para tentar, sei lá, conciliar, reduzir o número da tela, não dar tanta tela para a criança, é o mesmo dificuldade de botar muito para comer, dificuldade de botar muito para dormir, e assim, todos, a gente está na mesma sintonia, né? Os mesmos problemas, não é um pai isolado, você não está sozinho. Não é um problema só daquele pai, daquela criança. Isso ajuda não. tanto, né? A gente a ter esse senso de identificação, de falar, poxa, tá tão difícil, mas quando você vê que tá difícil para todo mundo, você fala, eu não tô sozinho, não é só meu, né? Não é um problema só e meu, aí não é uma culpa, a gente tira um pouco dessa culpa. Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Meu filho não dorme, meu filho não come, ele não quer fazer dever. É uma luta para tomar banho. Então, toda essa troca, ela é muito rica também, né? E traz esse senso da coletividade também, que a escola é formada por vários agentes, né? O agente ali, o professor, o aluno, todas as pessoas que trabalham na escola e nós, que somos os pais, as mães, os avós, quem quer que seja que é o responsável por aquela criança. E participar, hoje a gente tem muito, né, uma filosofia das escolas de ter as festas da família, né? Aquela coisa da festa marcada de Dia dos Pais, festa de Dia das Mães, muitas escolas já, acho muito legal, né, aboliram isso até por novas configurações, enfim. E aí, a gente conseguir participar desses momentos, as crianças ficam tão felizes quando você vê a professora. Esses dias a gente foi numa festa junina do bairro ali do Lago Norte. E aí a Maitê encontrou 3 professores. Ela achou o máximo. Mãe, você está falando com o meu professor. E aí, juntar esses mundos, que são os mundos mais importantes para os nossos filhos. Escola e casa. E aí, quando eles veem que a gente está integrado ali, a escola com a família, e nós, família, dentro da escola, eles se sentem muito seguros. Então, frequentar essas festas
da família, que tem, né, as atividades, cada escola é de um jeito, mas e trazer também um pouco do senso de família mais amplo, né? A gente olhar que vão ter crianças que vão ter... a gente vê uma tristeza de algumas crianças quando tem uma festa e não tem um pai, não tem uma mãe, enfim. Então, a gente transformar isso no momento da festa da família, e a família tá ali presente, seja quem for o representante daquela família. Então, as famílias, os pais, as mães, os avós, tios, padrinhos, todos num movimento coletivo de cuidar dessa criança, desse jovem. E tem até um ditado que eu uso muito, né? Que eu trato muito dessa questão da maternidade, que a gente precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança. E não é transferir responsabilidade de pai e de mãe para terceiros. E é sim o senso do coletivo, de política pública, né, do apoio, da rede de apoio, do mercado de trabalho, quando a gente olha para a mãe. Então, é isso mesmo, também uma família. E quando a gente está dentro de uma escola que tem esse olhar da família, uma escola formada por pessoas da família, o Leonardo, por exemplo, é uma escola familiar, cujo dono fundou, e aí você tem ali a família gerindo, você tem um olhar mais carinhoso e cuidadoso por aquela instituição. Então, eu acho que a gente, como pai e mãe, sente isso também. Que lindeza, Bia. Muito obrigada pela participação. De nada, Babi. Só para falar, semana que vem a gente vai falar sobre gestão. Como, né, essa questão da gestão da escola, de toda a governança, olhar um pouquinho para dentro. Vamos ter uma convidada muito especial, que é a Michele Mansur, lá do Leonardo da Vinci. A gente vai ter um papo legal com esse olhar ali dos bastidores, que eu acho bacana a gente falar também. Amei. Obrigada, Bia. Até semana que vem, gente.